O que é a sua alma? Você já parou para pensar no que é a sua alma? E hoje nós vamos falar da sua alma e nós vamos falar das principais coisas que podem destruir a sua alma, que podem quebrar a sua alma. Nós vamos falar hoje sobre ressentimento, sobre culpa e sobre luto, mas não esse luto que a gente normalmente conhece, da perda de pessoas. Nós vamos falar de um luto dos sonhos, do luto daquilo que você queria ter feito, daquilo que você queria ter sido, daquilo que você queria ter realizado. Esses lutos que às vezes marcam a nossa alma e trazem rachaduras para ela. E isso impacta o nosso coração. E a alma é a sua experiência de ser alguém. É a sua percepção interna, a interocepção, com as suas emoções, memórias, sentido em si. Envolve a tua ínsula, que é uma estrutura que dá a percepção interna de que você está viva. O córtex pré-frontal, ele vai dar a sua identidade através das suas decisões, das suas vontades, da sua narrativa. E ele vai se conectar com esse sistema límbico, que é a amígdala, o hipocampo, que vão ajudar a integrar todo esse sistema com a sua emoção. A alma é um padrão que o teu cérebro tem, que é muito dinâmico, mas é um padrão de atividade neural que vai gerar a experiência do eu. A alma é a sua mente, a sua vontade e a sua emoção. É isso que eu quero que vocês guardem na mente de vocês. A alma é sempre a mente, a vontade e a emoção. Ela está ligada a essas três coisas. E a partir dessas três coisas, a gente vai ver que na neurociência, a gente não tem uma resposta, intensa sobre o que é a alma. O grande problema aqui é que existe a sua consciência e existe a sua experiência subjetiva. Na psicologia, a alma aparece como a psique, o centro da identidade emocional que a gente tem, o lugar onde existem os conflitos internos, o campo simbólico dos sonhos, dos propósitos, do sentido das coisas. E aí, essa psique, ela é descrita com alguns componentes. O ego, que é quem eu penso que eu sou, o meu inconsciente, que são as minhas memórias, meus traumas, os meus desejos ocultos, e o self, que vem lá do Jung, que é a totalidade. É tudo integrado. Então a alma, como espaço onde essa experiência humana acontece, ela vai ganhando significado e ela vai sendo construída. Então a alma não é só um pensamento, é sentido de desejo. Tem a dor, tem o propósito. E quando a gente vê lá o texto de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, e o homem se tornou alma vivente. O homem não recebeu uma alma, ele se tornou uma alma. Alma é a vida que Deus soprou, é a identidade espiritual, é a dimensão eterna do ser humano. A alma é aquilo que se sente, percebe, lembra e escolhe. A ciência, ela desenvolve e desvenda os mecanismos. A psicologia, ela interpreta os seus conflitos, mas a teologia, ela vai revelar a sua origem e o seu destino. Você é uma alma vivendo num corpo com um cérebro que se expressa em uma mente que interpreta e que tem um espírito que busca Deus. E ela está quebrada. Não é a minha, não é a sua, é de todo mundo. Porque à medida que a gente vive, a vida vai quebrando essa alma de alguma forma ao longo do tempo. Ela se desgasta. Por isso, essas definições, porque se vocês não entenderem o que é a alma e como você funciona, que nem o eletrodoméstico ou qualquer coisa que você tenha na sua casa, se você não entender como funciona, você não vai descobrir o que aconteceu quando quebra.
porque o conserto, ele vai vir a partir do entendimento do que funciona, para que serve e por que está quebrado. E muitas vezes você vai vivendo quebrado sem perceber. E mesmo sabendo, eu cito aqui Paulo, né? Que ele dizia, eu não faço o que deveria. E o que eu não deveria, eu faço. E hoje eu quero conversar com vocês porque Deus falou profundamente ao meu coração sobre essa restauração da alma, sobre essa restauração da identidade. Deus quer restaurar você em todas as dimensões. Na forma como você pensa, na forma como você sente, na forma como você decide. E, como eu falei, o que quebra a nossa alma? Essas 3 coisas: ressentimento, culpa e luto. Então a gente já tem aqui 3 definições, que a nossa alma é o que a gente sente, é o que a gente quer, a nossa vontade, e a gente tem o que quebra a nossa alma: ressentimento, culpa e luto. Os ressentimentos não resolvidos, aquelas mágoas não tratadas, que são jogadas para debaixo do tapete, aqueles rancores que não foram enfrentados, eles vão deixando pedaços, eles vão criando rachaduras. E na vida você realmente vai se machucar, porque pessoas vão te machucar, situações vão te machucar. Alguém muitas vezes pode te prejudicar de propósito. Ou muitas vezes a pessoa age sem pensar na tua vida. Ela está agindo pensando na vida dela em primeiro lugar, e isso está trazendo uma consequência para você. Um exemplo ridículo: às vezes você está indo pegar uma vaga, a pessoa pega a vaga primeiro. Ela não sabe nem quem você é, ela não fez isso para você. Ela só pensou nela em primeiro lugar, ela foi lá e pegou a vaga. Porque isso não é sobre você. Mas isso acaba te impactando de alguma forma. Coisas, fatos, situações que podem acontecer, que muitas vezes são muito ruins. Atrapalham a nossa vida, dão problema. E a gente pensa, poxa, não é justo. Mas a vida, ela não é justa. Eu tenho o meu exemplo. Passei já por várias doenças, eu passei por uma prótese de joelho, passei por uma cirurgia de câncer de tireoide, tive um câncer na perna, agora estou com um problema na coluna aqui, vou operar amanhã, vou fazer minha cirurgia amanhã. Não é culpa de ninguém, e nem minha. Eu tenho esse problema na coluna porque eu tive um acidente. Eu tive um problema no meu joelho, que precisei fazer uma prótese, porque eu tive um mau resultado de uma artroscopia que fez uma infecção e gerou destruição da minha cartilagem. Eu vou ficar aqui culpando o mundo em volta de mim? Não, eu tenho que ter responsabilidade de fazer o que tem que ser feito. Por isso que a vida não é justa, não é fácil. Ela apenas é uma consequência de uma série de fatores que culminam para aquilo que você tem que resolver. E esse impacto, em termos de sofrimento, gerou na minha vida, muitas vezes, a necessidade de eu parar, de eu ficar sem fazer as coisas que eu gosto, de eu ter que resolver coisas que eu não queria, de eu passar por dores intensas que eu não estava preparada. E aí a gente tende a ficar um pouco ressentida. Não só com o fato, com a situação, mas com todo o contexto. Mas Deus, na Bíblia, Ele nunca falou que a vida seria justa. E a vida não te deve nada. E aqui se encaixa muito bem a história do bote. É, um bote. Tá vendo esse lago que eu botei aqui de fundo? Pois é, vamos imaginar que tem um bote com um pescador, nesse lago calmo, bem tranquilo. E o pescador tá ali, dentro desse bote. Ele foi lá, ele comprou as iscas, ele comprou os anzóis, ele comprou as bebidas, a comida dele, a música, ele botou tudo, ele tá ali, em paz, vendo essa paisagem e pescando. Tá tudo organizado. Ele se preparou para aquilo. E ele tá na tranquilidade, no momento em que ele tá com a expectativa total de que vai ser uma
pescaria deliciosa, um momento de paz para ele. E de repente ele está ali, vem um outro bote e bate com tudo no bote dele. Meu Deus, cai tudo, aquela desgraça. Cai a isca, a bebida dele cai, estava tudo organizado, desorganiza tudo, ele meio que cai, ele perde a vara. E aí ele vira para aquele bote com todo o ódio da frustração, da expectativa dele de que estava tudo tranquilo. E aí ele fica louco com aquilo. E na hora que ele vai falar, ele vai reclamar, ele olha e não tem ninguém dentro do bote. Ninguém para ele culpar. Ninguém onde ele derramar a ira dele. Porque foi apenas um fato. Não existia nenhuma intenção. Aí eu te pergunto, será que ele teve ressentimento? Provavelmente sim. Teve frustração, mas ressentimento ele não teve. Por quê? Porque não tinha ninguém para ele culpar, não tinha ninguém que tinha tido a intenção de fazer aquilo com ele. Ele apenas enfrentou emocionalmente aquilo ali como um infortúnio. Não tinha ninguém para ele reclamar e, pasmem, a raiva dele passou instantaneamente. Você consegue entender isso? A gente vive muito isso. O fato em si, ele pode até te gerar ressentimento por você não querer estar passando pelo que você está passando. Mas achar um culpado ou micro-culpados por coisas que te impediram de viver o que você planejou, não ajuda. Muitas vezes a gente tem esse tipo de atitude e a gente tende a culpar os outros para poder dar vazão à nossa frustração. Eu já tive muita frustração, mas na realidade foram botes e eu cuidei disso. Eu enfrentei isso de uma forma emocional que isso não se tornasse um ressentimento. Boas pessoas nem sempre ganham e pessoas ruins muitas vezes se dão bem. Isso é a vida. É a pescaria que vem o bote. E a gente precisa cuidar do nosso coração para que isso não gere ressentimentos. E se a gente não vigiar, isso acontece. Eu queria ler o texto de Eclesiastes 8,14. Há mais uma coisa sem sentido na terra. Os justos que recebem o que os ímpios merecem e os ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso também, penso eu, não faz sentido. Gente, Salomão escreveu isso aqui. Ele terminou o versículo dizendo, isso também, penso eu, não faz sentido. Que nem o cara do lago com o bote. Isso, penso eu, também não faz sentido. Eu sugiro até para vocês a leitura do capítulo 9 de Eclesiastes, porque existem dúvidas humanas lícitas. É um livro de questionamentos. É pura filosofia, escrito por Salomão 950 anos antes de Cristo. E o salmista também fala isso lá no Salmo 73:16. Quando tentei aprender tudo isso, foi difícil demais para mim. Veja, ele fala, quando eu tentei entender o que acontecia, foi difícil demais para mim. Gente, se foi difícil para Salomão, se foi difícil para o salmista, imagina para nós. E a gente tem outros versículos aqui que são super importantes, que eu acho que mostram muito para a gente disso tudo. Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarda seu coração, pois dele depende toda a sua vida. É ele que a gente tem que guardar. Lá em Hebreus 12:15, cuidem que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Ou seja, isso aqui é uma função nossa. Eu tenho que cuidar que nenhuma amargura brote no meu coração. Eu tenho que guardar o meu coração. Em Efésios 4:31 e 32, livrem-se de toda amargura. Sejam bondosos e compassivos. Tem 3 ordens aqui. Eu tenho 3 versículos com 3 ordens. Acima de tudo, guarda o seu coração, cuida para nenhuma amargura brotar em você e se livre de toda amargura. Porque quando ela brota, você tem que se livrar dela. E lá em Eclesiastes, de novo, ele vai terminar com a mensagem central, né? Tema a Deus e guarde seus mandamentos, pois isso é o dever
de todo homem. Por que eu estou falando esse versículo? Porque está dizendo aqui que é o nosso dever guardar os mandamentos. E aqui eu li para vocês 3 mandamentos, de Provérbios, Hebreus e Efésios. Guardar o seu coração, não deixar nenhuma raiz de amargura brotar e se livrar de qualquer raiz de amargura que tenha brotado. E a gente está nesse jogo. É o jogo da vida, chamado jogo